Enquanto isso, o Brasil está retomando, né, o crescimento econômico, houve um momento do PIB, um aumento, aliás, do PIB, e ele cresce aí a confiança dos investidores. O país está decolando de novo, apesar da pandemia e dos ataques da esquerda, ou você acredita que ainda estamos estagnados? Eu acho que 1,2% de crescimento do PIB no trimestre onde os governadores insanos decretaram o lockdown mais severo que o Brasil já teve, a ponto de vários estados você não conseguir sequer escolher o que você queria comprar dentro do supermercado, eu considero um milagre, tá? O primeiro trimestre do Brasil foi muito difícil, também foi, além disso, além das medidas insanas dos governadores, a própria pandemia teve o seu pior período justamente nesse primeiro trimestre no Brasil. Então, considero o resultado eu particularmente esperava até uma retração de PIB, então eu considero o resultado bastante positivo. Se o Brasil vai decolar ou não, eu acho que tem espaço para esse ano ser um ano de crescimento por conta do ano passado, mas o Brasil precisa investir nas reformas, o Brasil precisa desesperadamente das reformas. O governo está paralisado, passou o primeiro ano paralisado por uma crise política com o Congresso, inabilidade do governo, sim, na condução da política com o Congresso. Infelizmente, o Congresso brasileiro é esse que está aí e vai ser esse que vai estar aí até os próximos 4 anos. E se o brasileiro não mudar muito a sua política de voto, também será esse um Congresso deste tipo por mais 4 anos depois disso. Mas um primeiro ano paralisado por picuinhas com o Congresso e muitas delas graças ao senhor Rodrigo Maia, que resolveu achar que daria um golpe. Depois disso, você teve um ano perdido com Covid, e agora, esse ano, que seria o ano da retomada, a gente está perdendo tempo com o CPI. Então, era um ano que o Brasil tinha que estar investindo no quê? Nas suas reformas. O Brasil tem uma estrutura de Estado absolutamente pesada, um excesso de estatais, um sistema tributário insano, um sistema de serviço público absolutamente insano, tem um monte de reforma que o país precisa, e o que vai determinar se o Brasil vai ter crescimento econômico ou não são essas reformas. Então o governo entregou algumas coisas, mas eu acho que o que o governo entregou até agora teve os seus atenuantes, mas o que o governo entregou até agora ainda é muito aquém do esperado e do desejável. Então, que são duas coisas diferentes. Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro precisa sim focar a fazer as suas reformas. A reforma mais fácil que parece para aprovação é a reforma administrativa, então que faça. A privatização mais fácil que existe à vista parece ser a da Eletrobras, que então a faça, mas é muito pouco só essas duas coisas de entrega até o ano que vem. O governo tem mais 1 ano e meio por aí, então é a hora do Brasil tomar os seus rumos e aprovar as reformas que foram prometidas na campanha do presidente Jair Bolsonaro de 2018. Ah, mas ele está tendo dificuldade de aprovar por causa do Congresso, etc, etc. Olha, isso aí é o regime presidencialista. Ninguém imaginou que fosse ser ditador e poder aprovar as reformas que quisesse. Então, precisa fazer mais. Por outro lado, a insegurança jurídica também é um dos problemas que o Brasil enfrenta. É um problemaço, porque você imagina que eu estou falando aqui das reformas, e é bom você trazer isso agora, porque eu estou falando isso aqui das reformas, não adianta, você faz as reformas, você faz uma reforma administrativa, o STF decide que a reforma, você aprova no Congresso, aprova em todas as instâncias, vai lá, o presidente sanciona, e aí chega no STF, o STF decide que não quer, que não gostou dessa reforma administrativa, como fez, por exemplo, com o voto impresso, ele decide que não gostou, alega um motivo qualquer, diz que é inconstitucional, e aí você torna essa reforma inócua. Isso aconteceu muito, por exemplo, com a reforma trabalhista, quando você teve juízes do trabalho em todos os estados, os próprios juízes do trabalho, dizendo que os dispositivos da reforma trabalhista não valiam, e com isso você gerava uma insegurança, gerou e gera até hoje uma insegurança para o empregador de saber o que vale e o que não vale. Existe um fenômeno mundial de um processo chamado juristocracia. É um fenômeno onde as cortes estão se apropriando, os tribunais e as cortes estão se apropriando dos poderes políticos e tirando o poder do povo e dos seus representantes eleitos democraticamente. De todos os países que passam por um processo de juristocracia, o Brasil é disparado o pior. O Brasil é o país que tem um processo de juristocratização mais agudo e mais severo. Esse é hoje, na minha opinião pessoal, o poder dos juízes e do judiciário no Brasil é o problema número 1 do país. Número 1.
Problema, aliás, não só deles, mas também dos promotores e do Ministério Público. Essa classe que foi bastante aplaudida pelos brasileiros lavajatistas, essa classe que acha que pode fazer o que quiser no Brasil, a revelia da lei, onde os desejos pessoais dos juízes e promotores se sobrepõem às leis escritas, essa classe hoje é o disparado maior problema do Brasil. Um problema muito mais sério, por exemplo, do que os políticos. Você vai falar assim, pô, mas Paulo, mas os políticos não sei o que, são ladrões. Eu falo, olha só, corrupção do judiciário, até hoje ninguém sabe qual é o nível de corrupção do judiciário, a gente só ouve falar, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte, você não gostou de um político? Faz o seguinte, daqui a 1 ano e meio você tem eleição para todos os congressistas. Perdão, para todos os deputados e 1/3 dos senadores. Daqui a 2 anos e meio, você tem 3 anos e pouco, você tem eleição para todos os prefeitos. Não gostou de um político, você tem a cada 4 anos, no caso dos senadores, 8 anos, você tem o poder de você tirá-los no voto. E os poderes que eles... Você não gostou de um juiz ou de um promotor, sabe quando é que você vai tirar eles? Nunca. Se um juiz e um promotor fazem alguma coisa de errado, na melhor das hipóteses, eles têm uma aposentadoria compulsória. E do outro lado, você tem o seguinte, diga o STF é o exemplo mais gritante disso, né? Mas escolha o político. Quem que você acha que é o político mais poderoso do Brasil? É o Bolsonaro? Eu pergunto a você, se alguém falar mal do Bolsonaro tem o poder de prender essa pessoa? Não. Ele tem o poder de bloquear os bens dessa pessoa? Não. Ele tem o poder de fazer o que contra essa pessoa? Nada. Falar mal no Twitter, igual a mim e a você. Agora, pergunta ao Daniel Silveira o que acontece se você falar mal de um ministro do STF. Pergunta a um cidadão comum o que acontece se ele falar ou bater boca com um juiz. O que acontece com ele? Então, o poder desses caras é muito maior do que o de qualquer político. E os mecanismos de correção da sociedade são muito menores. E eu digo para você, converse com um advogado da sua confiança e pergunte qual é a orientação ideológica de juízes e promotores no Brasil. Pergunta se são de direita ou se são de esquerda. Ele vai te responder. Forma você mesmo a sua opinião e depois você volta aqui.